Você já ouviu falar de Barrabás? A maioria de nós conhece o nome, mas poucos param para pensar no que a história dele realmente significa. É muito mais do que um simples episódio da Páscoa. A história de Barrabás, na verdade, é a nossa história. Vamos mergulhar nesse relato juntos e descobrir por que ele é tão central para entendermos o coração do Evangelho. Tudo acontece em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. A cidade está cheia. A atmosfera é tensa. Jesus já tinha sido preso e interrogado por líderes religiosos e, agora, está diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não vê crime em Jesus. Ele sabe que Jesus foi entregue por inveja. Então ele tenta uma manobra. Havia um costume na Páscoa. O governador podia soltar um prisioneiro, como um gesto de boa vontade para o povo. E é aí que entra Barrabás. A Bíblia nos diz quem ele era. Em Lucas capítulo 23, lemos que ele estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Marcos diz que ele era um assassino que cometeu seu crime durante uma insurreição. João o chama de ladrão ou salteador. Juntando as peças, Barrabás não era um criminoso qualquer. Ele era um rebelde, um assassino, um terrorista aos olhos de Roma. Alguém que, sem dúvida alguma, merecia a pena de morte. Então, Pilatos coloca a escolha diante da multidão. De um lado, Jesus de Nazaré, o homem que curava os doentes, ensinava sobre amor e perdão, e a quem Pilatos mesmo considerava inocente. Do outro lado, Barrabás, um assassino condenado, um homem culpado de crimes terríveis. A escolha parecia óbvia, não é? Mas o que acontece a seguir é chocante. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita em uníssono: "Solte-nos Barrabás." Pilatos, surpreso, pergunta: "E o que farei com Jesus, chamado Cristo?" E a resposta deles ecoa pela praça: "Crucifica-o, crucifica-o." Pilatos tenta argumentar, pergunta que mal ele fez, mas a multidão só grita mais alto. No final, para evitar um motim, Pilatos cede. Ele lava as mãos, simbolizando que não era responsável por aquela decisão. Solta o homem culpado, Barrabás, e entrega o homem inocente, Jesus, para ser crucificado. Esse momento é de arrepiar. Um homem culpado de rebelião e assassinato é libertado, enquanto um homem inocente é condenado à morte mais cruel. Mas por que essa história é tão importante? Porque ela é uma imagem perfeita do que os teólogos chamam de perdão substitutivo. É o princípio de que alguém culpado é libertado porque outro, totalmente inocente, toma o seu lugar e recebe a sua condenação. Essa ideia não era nova. Séculos antes, o profeta Isaías já tinha falado sobre isso. No famoso capítulo 53, ele previu que o servo sofredor, o Messias, seria ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É exatamente o que vemos acontecendo aqui. Jesus toma o lugar de Barrabás, o justo pelo injusto. E é aqui que a história de Barrabás se torna a nossa história. Pense bem, Barrabás representa cada um de nós, representa toda a humanidade. Assim como ele, nós também somos culpados. Talvez não sejamos assassinos ou rebeldes aos olhos da lei humana, mas diante da santidade perfeita de Deus, todos nós transgredimos, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim como Barrabás, nós também não merecemos absolvição. Nossa sentença, segundo a justiça divina, seria a condenação. E o mais importante, assim como Barrabás, fomos libertos, não por algo que fizemos,
não por sermos bons o suficiente, mas pela pura e imerecida graça de Deus. A liberdade de Barrabás não teve nada a ver com o mérito dele. Ele foi solto porque Jesus tomou o seu lugar. Da mesma forma, a nossa salvação não é conquistada por nós. Ela é um presente, recebido pela fé, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. O apóstolo Paulo resumiu essa verdade de forma brilhante em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que era perfeitamente justo, se tornou pecado por nós. Ele carregou a nossa culpa, a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber a justiça dele. Foi a troca mais extraordinária da história. Agora, se você quiser estudar essa história mais a fundo, é interessante olhar para diferentes versões da Bíblia. Por exemplo, a versão Almeida, revista e atualizada, ou ARA, é conhecida por ser muito fiel aos textos originais em hebraico e grego. Então, é ótima para um estudo mais profundo. Já a nova versão internacional, a NVI, usa uma linguagem mais contemporânea e clara, o que ajuda muito a entender a fluidez da narrativa. E a Almeida, revista e corrigida, a ARC, tem uma linguagem mais clássica, que muitos apreciam. Comparar como cada uma traduz certas palavras pode trazer novas luzes sobre o texto. Então, o que aprendemos com Barrabás? Primeiro, que a salvação não pode ser conquistada por mérito. Barrabás não fez nada para merecer a liberdade. Nós também não. Segundo, que a salvação é um presente que vem exclusivamente da graça de Deus. Foi a vontade de Deus que Jesus tomasse o nosso lugar. E terceiro, que tudo isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus mesmo disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos os perdidos. Nós éramos os condenados. Barrabás saiu livre. Jesus foi para a cruz. Esse é o coração do Evangelho. A libertação de Barrabás não é só um detalhe histórico, é uma parábola viva. Pense nisso por um momento. Imagine a cena do ponto de vista de Barrabás. Ele está na cela, esperando a execução. Ele sabe que é culpado e que seu fim chegou. De repente, um guarda abre a porta e diz: "Você está livre, pode ir." Ele deve ter pensado que era uma piada, um engano. E quando ele sai, talvez ele tenha visto, de longe, no meio da multidão, um homem sendo levado para ser crucificado em seu lugar. A cruz que era para ele, agora seria de outro. Essa é a nossa realidade espiritual. Nós estávamos condenados, esperando a nossa sentença. Mas a porta da nossa prisão foi aberta. Fomos declarados livres. E quando olhamos para a causa da nossa liberdade, vemos a cruz de Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Então, da próxima vez que você ler a história da Páscoa, não passe rápido pela menção a Barrabás. Pare e reflita. Naquele dia em Jerusalém, a humanidade, representada pela multidão, fez uma escolha terrível. Mas, através dessa escolha, Deus realizou seu plano perfeito de redenção. Ele mostrou o tamanho do nosso pecado e a imensidão do seu amor. A história de Barrabás nos força a encarar uma pergunta fundamental. Você já se viu no lugar dele? Você já entendeu que espiritualmente você é Barrabás e que Jesus tomou o seu lugar na cruz? Compreender isso não é para nos sentirmos mal, mas para nos maravilharmos com a graça de Deus. É entender que fomos libertados não porque somos bons,
mas porque Ele é bom. E essa é a melhor notícia que alguém poderia receber. Obrigado por assistir e refletir comigo sobre essa história tão poderosa. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.